O som do despertador cortou o silêncio como uma lâmina enferrujada. 6 da manhã, Marcelino abriu os olhos para o mesmo teto rachado, a mesma mancha de umidade que lembrava um rosto gritando. A luz cinzenta da aurora filtrava pelas cortinas rasgadas, pintando o quarto de tons cadavéricos. Ele se levantou da cama com os movimentos mecânicos de quem repete a mesma rotina há décadas. O corpo doía como se tivesse sido espancado durante a noite. Suas mãos tremiam ligeiramente. Quando começaram a tremer, não conseguia se lembrar. Aliás, muitas coisas pareciam nebulosas em sua mente ultimamente. O chão de madeira gemeu sob seus pés descalços, enquanto caminhava até a janela. Lá fora, a cidade se estendia em sua familiar desordem colonial. Casas de adobe com telhados de barro se amontoavam como dentes cariados em uma boca ancestral. As ruas de pedra serpentear entre os edifícios em ângulos que desafiavam qualquer lógica urbanística. Mas algo estava diferente. Marcelino franziu a testa, tentando identificar o que o incomodava. A Rua do Sacramento, que sempre corria paralela à sua janela, agora parecia fazer uma curva impossível à esquerda. O beco onde a velha Dona Conceição vendia flores havia desaparecido. Em seu lugar, uma passagem estreita e sombria se abria como uma ferida na paisagem urbana. "Estou precisando de óculos", murmurou para si mesmo, esfregando os olhos. Mas a sensação de estranheza permaneceu, grudada em sua pele como suor frio. Desceu as escadas rangendo até a cozinha. A casa era um labirinto vertical de cômodos mal distribuídos, herança de gerações de reformas improvisadas. Cada degrau parecia suspirar sob seu peso, como se o próprio edifício estivesse cansado de existir. Na cozinha, preparou o café da mesma forma que fazia há 15 anos. Água no bule, pó na peneira, fogo baixo. A rotina o tranquilizava, oferecia uma âncora de normalidade em meio à crescente sensação de que algo fundamental havia mudado durante a noite. O primeiro gole de café trouxe um sabor amargo e metálico. Cuspiu imediatamente na pia. O líquido que saiu de sua boca era escuro demais, quase negro, com uma consistência oleosa que não deveria existir. Observou o bule com crescente apreensão. O café parecia normal, mas o cheiro... Havia algo pútrido misturado ao aroma familiar. Um barulho na rua chamou sua atenção. Vozes abafadas, como se viessem de muito longe ou de debaixo d'água. Aproximou-se da janela da cozinha e espiou através das cortinas amareladas pelo tempo. A Rua dos Sapateiros fervilhava de atividade, mas era uma atividade estranha, desarticulada. Pessoas caminhavam em direções aleatórias, algumas andando de costas, outras se movendo em câmera lenta. Seus rostos estavam voltados para o chão, como se procurassem algo perdido no calçamento irregular. Marcelino reconheceu alguns vizinhos, mas eles pareciam diferentes. Seu Joaquim, o padeiro, caminhava com movimentos mecânicos, os braços balançando em um ritmo antinatural. Dona Maria das Dores carregava uma cesta vazia, mas fingia que estava pesada, curvando as costas sob o fardo inexistente. "Que diabos?", sussurrou, sem conseguir terminar a frase. Foi quando viu a criança, uma menina de talvez 8 anos, corria entre os adultos, mas seus pés não tocavam o chão. Flutuava alguns centímetros acima das pedras, seus cabelos ondulando, como se estivesse submersa em água. Vestia um vestido branco que brilhava com uma luz própria, quase fosforescente na manhã cinzenta. A menina parou diretamente em frente à janela de Marcelino e ergueu o rosto. O que ele viu fez seu sangue gelar. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas cavidades profundas e negras. Sua boca se abriu em um sorriso impossível, revelando fileiras de dentes afiados como agulhas. Ela acenou para ele. Marcelino recuou da janela, o coração batendo descompassado. Quando se forçou a olhar novamente, a menina havia desaparecido. Na verdade, a rua toda estava vazia. Nem sinal dos vizinhos estranhos, nem das vozes abafadas.
Apenas o silêncio opressor da manhã precisava sair dali. Precisa de ar fresco, de normalidade. Vestiu-se rapidamente e saiu para a rua, decidido a caminhar até a praça central. Talvez um café no bar do Zé o ajudasse a clarear as ideias. A rua estava diferente. Não apenas a disposição dos edifícios, mas a própria textura da realidade parecia alterada. As sombras eram mais profundas que deveriam ser, criando poços de escuridão, mesmo sob a luz do dia. O calçamento, que conhecia de cor, apresentava desenhos que nunca havia notado antes, símbolos entalhados na pedra que lembravam pictogramas ancestrais. Caminhou pela Rua dos Sapateiros, tentando ignorar a sensação de ser observado. As janelas das casas pareciam olhos, suas cortinas pálpebras entrecerrando-se quando ele passava. Algumas portas estavam entreabertas, revelando interiores mergulhados em uma escuridão antinatural. De dentro dessas casas vinham sussurros, vozes que falavam em línguas que não reconhecia, mas que de alguma forma compreendia. Falavam sobre ele. O homem do loop, mais um ciclo começa. Ele ainda não sabe. Acelerou o passo, o suor frio escorrendo pelas costas. A praça central não podia estar muito longe. Conhecia aquelas ruas como a palma da mão. Havia crescido ali, brincado naqueles becos quando criança. Mas os becos não levavam onde deveriam levar. A travessa da Matriz, que sempre desembocava na praça, agora terminava em uma parede de tijolos antigos. A Rua da Quitanda, sua alternativa óbvia, havia se transformado em um túnel escuro que se estendia até onde a vista alcançava. E a ladeira do Cruzeiro, sua última opção, simplesmente não existia mais. Em seu lugar, um campo de destroços e escombros se estendia como uma ferida aberta na paisagem urbana. O pânico começou a se instalar. Marcelino deu meia volta e tentou retornar para casa. Mas a Rua dos Sapateiros também havia mudado. Agora se bifurcava em 3 direções, nenhuma delas familiar. As casas pareciam ter se multiplicado, criando uma sequência infinita de fachadas coloniais idênticas. Foi quando ouviu os passos. Não eram passos humanos. O som era molhado, como se algo viscoso arrastasse-se pelo calçamento. Vinha de trás dele, aproximando-se lentamente. Marcelino não se atrevia a olhar para trás, mas podia sentir a presença. Algo grande, pesado, emanando um odor doce e nauseante de decomposição. Começou a correr. As ruas se multiplicavam ao seu redor, criando um labirinto impossível de becos e travessas. Cada esquina revelava nova desorientação, novos caminhos que não deveriam existir. As casas se erguiam como penhascos rochosos, suas janelas transformadas em olhos vigilantes que acompanhavam sua fuga desesperada. Os passos molhados o seguiam, sempre mantendo a mesma distância. Não importava o quanto corresse, a criatura permanecia ali, logo atrás, como uma sombra grudada aos seus calcanhares. Ocasionalmente, ouvia outros sons, um gemido grave que parecia vir das profundezas da terra, o ranger de ossos se atritando, um riso infantil ecoando pelas paredes. Finalmente, após o que pareceram horas de corrida cega, Marcelino avistou algo familiar, a praça central. Seu coração disparou de alívio. Ali estava o coreto de ferro trabalhado. Ali estava a fonte seca com seus azulejos azuis descascando. Ali estava o relógio. Marcelino parou bruscamente, ofegante. O relógio da torre estava parado, seus ponteiros marcando exatamente meio-dia. Mas não era essa a hora. O sol ainda baixo no horizonte indicava que mal passara das 8 da manhã. Além disso, o relógio parecia diferente. Suas engrenagens estavam expostas, como se alguém tivesse arrancado a face frontal, revelando um mecanismo complexo de rodas dentadas e molas. E essas engrenagens se moviam de forma estranha, não em rotação, mas pulsando como um coração gigantesco. Você chegou cedo hoje. A voz veio de trás dele. Marcelino se virou lentamente, o terror paralisando seus músculos. Diante dele estava um homem de meia idade, vestindo um terno preto impecável. Seu rosto era comum, perdoável,
exceto pelos olhos. Eram completamente brancos, sem íris ou pupilas, como ovos cozidos encaixados nas órbitas. Quem é você? Marcelino gaguejou. Sou o zelador, respondeu o homem, sorrindo com demasiada gentileza. Cuido para que tudo funcione como deveria. E você, Marcelino, está atrapalhando o mecanismo. Eu não entendo. O que está acontecendo? Por que a cidade está diferente? O zelador completou, inclinando a cabeça como um cão curioso. Oh, mas ela sempre foi assim. Você aqui estava cego. Mas algo mudou, não é verdade? Algo despertou. Marcelino recuou instintivamente. Despertou o quê? O sorriso do zelador se alargou, revelando dentes que eram pequenos demais para sua boca. A percepção, a memória. O ciclo está se tornando consciente através de você. E isso é um problema. Foi quando Marcelino notou que não havia mais som. O mundo ao redor havia mergulhado em um silêncio absoluto. Nem o vento, nem o ruído distante de carros, nem o canto dos pássaros. Era como se toda a cidade tivesse sido envolvida em algodão. O que você quer de mim? Perguntou surpreso com o próprio controle na voz. Nada. Absolutamente nada. O zelador caminhou em direção ao relógio, suas mãos acariciando as engrenagens expostas com carinho paternal. Você já deu o que precisava dar. Agora só precisa voltar ao sono. Que sono? O zelador não respondeu. Em vez disso, começou a girar uma das engrenagens maiores. O mecanismo emitiu um som grave e metálico, como um sino tocando no fundo de um poço. E com esse som, o mundo começou a se desfazer. As casas ao redor da praça começaram a se dissolver, suas paredes derretendo como cera sob chama intensa. O céu assumiu uma coloração púrpura doentia e estrelas começaram a aparecer em pleno dia, mas não eram estrelas normais. Eram olhos, milhares de olhos piscando na abóbada celestial, todos voltados para ele. O chão sob seus pés rachou e se abriu. De dentro da fenda emergia uma luz vermelha e pulsante, acompanhada por sons que não eram exatamente sons, vibrações que atingiam diretamente sua mente, carregando significados terríveis e incompreensíveis. Marcelino tentou correr, mas suas pernas não respondiam. Olhou para baixo e viu que seus pés estavam se fundindo com o calçamento, como se fossem feitos da mesma substância. O pânico tomou conta dele completamente. Por favor, gritou para o zelador. Eu não sei o que fiz. Eu não sei o que está acontecendo. O homem de terno preto se virou e agora seu rosto estava mudando. A pele escorria como mel, revelando algo por baixo. Algo que não era humano, que nunca havia sido humano. Era uma massa de tentáculos negros entrelaçados, formando uma aproximação grotesca de feições humanas. Você morreu, Marcelino, disse a criatura, com voz que ecoava como se viesse de um túnel profundo. Morreu há muito tempo, e agora precisa continuar morrendo. O mundo explodiu em dor. Marcelino sentiu seu corpo sendo despedaçado por forças invisíveis. Seus ossos se quebravam com estalos audíveis. Seus músculos se rasgavam como papel molhado. Mas o pior era a lucidez. Permanecia consciente durante toda a agonia, sentindo cada fibra sendo desfeita, cada terminação nervosa gritando em protesto. O último som que ouviu foi o tic-tac do relógio, voltando subitamente à vida, tic-tac, 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 e então, escuridão. A consciência voltou como uma onda de náusea. Marcelino conhecia aquela sensação agora, o retorno abrupto à vida depois de uma morte que não deveria ser possível. Suas mãos agarraram os lençóis suados, dedos se cravando no tecido, como se pudessem ancorar sua sanidade ao mundo físico. 6 da manhã. Sempre 6 da manhã, mas desta vez ele não se moveu imediatamente. Ficou deitado, respiração entrecortada, catalogando mentalmente cada detalhe que lembrava. O zelador, as engrenagens do relógio, a dor inenarrável de ser despedaçado enquanto permanecia consciente. E antes disso, o primeiro loop, ou seria o segundo? Terceiro, quantas vezes já havia morrido sem saber?
Um ruído suave vindo da cozinha o fez congelar. Passos leves, como de uma criança, movendo-se pelo andar de baixo. Mas ele morava sozinho. Sempre morou sozinho. Marcelino se forçou a levantar, cada movimento calculado para não fazer barulho. O chão de madeira, que sempre rangia agora, permanecia silencioso sob seus pés, como se a própria casa conspirasse para mantê-lo em segredo. Aproximou-se da escada e espiou para baixo. Uma figura pequena mexia nos armários da cozinha. Era a mesma menina da rua. O vestido branco fosforescente, os cabelos ondulando como se estivesse submersa. Mas agora estava de costas, e Marcelino podia ver que o tecido do vestido estava manchado. Não de sujeira comum, mas de algo escuro que escorria em padrões específicos, formando símbolos que pareciam se mover quando ele não olhava diretamente. A menina cantarolava uma melodia que ele reconhecia, mas não conseguia identificar. Era uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar, mas as palavras estavam erradas, distorcidas. Dorme, menino, dorme já. No labirinto vai acordar, né? Cada manhã é nova morte. Em cada noite é nova sorte. Marcelino desceu um degrau. 2, 3, a menina parou de cantar. Você está aprendendo, disse sem se virar. Sua voz era a de uma criança, mas carregava um eco sinistro, como se múltiplas vozes falassem em uníssono. Isso é inconveniente. O que você está fazendo na minha casa? A voz de Marcelino saiu mais firme do que esperava. A menina riu, um som cristalino que fazia os cabelos de sua nuca se eriçarem. Sua casa? Oh, Marcelino, você ainda não entende onde está. Ela se virou lentamente. Desta vez, no lugar das cavidades vazias havia olhos, mas eram os próprios olhos de Marcelino, arrancados de seu rosto e implantados na face infantil. Eles o fitavam com uma expressão de profunda tristeza e acusação. Cada casa é sua casa, continuou a menina. Cada morte é sua morte. Cada despertar é seu despertar. O labirinto não está ao seu redor, Marcelino. O labirinto é você. Antes que pudesse responder, a menina se dissolveu como fumaça, deixando apenas o eco de sua risada e um cheiro doce de flores mortas no ar. Marcelino correu para a cozinha, mas encontrou apenas normalidade. Os armários estavam fechados, o café esperando para ser preparado, tudo exatamente como deveria estar. Exceto por uma coisa. Na mesa, escrita com o que parecia ser sangue seco, estava uma mensagem. Loop 847. Você está atrasado. O número o atingiu como um soco no estômago. 847. Quantos anos isso representava? Quantos séculos de morte e renascimento infinitos? E por que agora, justamente agora, começara a se lembrar? Saiu correndo da casa. A cidade o esperava com nova configuração. Desta vez, as ruas não apenas haviam mudado de lugar, haviam mudado de época. A Rua dos Sapateiros mantinha suas características coloniais, mas a Travessa da Matriz parecia ter saído do século XIX, com lampiões a gás e calçamento diferente. A ladeira do Cruzeiro, milagrosamente presente novamente, exibia a arquitetura Art Deco dos anos 1930 era. Como se diferentes períodos históricos tivessem sido costurados em uma colcha temporal insana. Mas o mais perturbador eram os habitantes. Cada pessoa que Marcelino encontrava nas ruas era ele mesmo. Versões diferentes, mais jovem, mais velho, com cabelos diferentes, roupas de épocas distintas, mas inequivocamente ele. Todos caminhavam com um propósito definido, ignorando-o completamente. Como atores em uma peça onde ele era simultaneamente protagonista e espectador. Um Marcelino de 20 anos, vestindo o uniforme militar de alguma guerra que não reconhecia, marchou pela Rua dos Sapateiros carregando uma mala de couro. Suas botas faziam um som metálico contra as pedras, e sangue escorria de um ferimento na testa que nunca cicatrizava. Um Marcelino idoso, curvado por anos que o Marcelino real nunca vivera, varria à frente de uma loja que vendia instrumentos musicais antigos. Suas mãos tremiam não de idade, mas de medo, e ele murmurava constantemente: não posso parar. Se parar, ele me encontra. Não posso parar.
Uma versão feminina de si mesmo, algo que sua mente teve dificuldade para processar, vendia flores em uma esquina. Usava um vestido vitoriano e seus olhos eram brancos como os do zelador. Quando Marcelino passou por ela, a mulher ele sorriu e sussurrou: "As flores são para seu funeral." Como sempre, Marcelino correu para a praça central desesperado por respostas. Mas quando chegou, encontrou não um, mas dezenas de relógios. Torres de diferentes alturas e estilos arquitetônicos se erguiam do chão como uma floresta de tempo, cada uma marcando horários diferentes. Alguns ponteiros giravam em velocidade impossível, outros estavam completamente parados, e alguns se moviam para trás. No centro dessa floresta temporal, sentado em um banco que definitivamente não estava lá nos loops anteriores, havia outro Marcelino. Este era idêntico a ele em todos os aspectos, mas vestia um terno preto igual ao do zelador. "Você veio mais cedo hoje", disse o outro Marcelino sem levar os olhos. "Geralmente demora mais para chegar aqui. Quem é você?" Marcelino perguntou, embora já suspeitasse da resposta. "Sou você. Ou melhor, sou quem você se tornou depois de aceitar a verdade." O outro Marcelino finalmente ergueu o rosto, revelando os mesmos olhos brancos que via em todos os outros. "Sou o Marcelino do Loop 1000, aquele que parou de lutar." "Loop 1000? Oh, sim. Você ainda tem um longo caminho pela frente." O outro sorriu com uma gentileza cruel. "Eu costumava ser como você, desesperado, lutando, acreditando que poderia encontrar uma saída. Gastei loops inteiros tentando quebrar os relógios, loops investigando cada pista, loops tentando me matar de formas criativas para ver se isso interromperia o ciclo." Marcelino sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "E então?" "Então, percebi que a luta era parte da tortura. O desespero alimentava o sistema. Cada tentativa de escape apenas fortalecia as correntes." O outro Marcelino se levantou e caminhou até o relógio mais próximo, acariciando suas engrenagens com carinho familiar. "Então parei de resistir. Aceitei meu papel. E sabe o que descobri?" "O quê?" "Que o inferno não é um lugar para onde você vai. O inferno é quem você se torna." Um dos relógios começou a badalar, não com som de sinos, mas com gritos humanos. Cada badalada era um coro de vozes agonizantes, e Marcelino reconheceu todas elas como variações de sua própria voz. "Por que eu?" Marcelino gritou acima do som. "Por que estou preso aqui?" O outro Marcelino riu, um som que era simultaneamente sua própria risada e algo completamente alienígena. "Você não lembra mesmo?" "Oh, mas vai lembrar. Eventualmente sempre lembram. É parte do processo." Os relógios pararam de tocar abruptamente. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer ruído. Na quietude absoluta, Marcelino podia ouvir seu próprio coração batendo e gradualmente percebeu que o som não vinha de dentro do peito, mas dos relógios ao redor. Todos batiam no mesmo ritmo de seu coração, como se fossem extensões de seu próprio corpo. "O que devo lembrar?" perguntou em um sussurro o pecado original. "A escolha que te trouxe aqui. O momento em que se condenou, não a uma morte, mas a 1000 mortes." O outro Marcelino se aproximou até ficarem face a face. "Mas isso é para outro loop. Por enquanto, você tem uma morte para morrer." Foi então que Marcelino notou que o dia havia escurecido impossavelmente rápido. Não era o escurecer natural do entardecer, mas uma escuridão que descia como uma cortina, engolindo primeiro as bordas de sua visão e depois se aproximando do centro como uma mancha de tinta se espalhando na água. Da escuridão emergiram sons, passos molhados, respiração laboriosa e algo que parecia ser o arrastar de correntes. Mas estes eram diferentes dos sons do loop anterior, mais íntimos, mais pessoais. "Ele vem", sussurrou o outro Marcelino, seu rosto começando a se dissolver na escuridão. "O Marcelino de amanhã, aquele que você se tornará se não morrer corretamente hoje." O que isso significa? Mas o outro já havia desaparecido, deixando Marcelino sozinho na floresta de relógios.
A escuridão continuava se aproximando e agora ele podia ver uma forma se movendo dentro dela. Era humana, mas errada. Articulações que se dobravam em direções impossíveis, músculos que se contraíam sob uma pele que parecia estar sempre se desfazendo e se reformando. A criatura emergiu da escuridão completa e Marcelino viu seu próprio rosto distorcido por uma expressão de ódio absoluto. Este Marcelino futuro estava coberto de cicatrizes que formavam padrões ritualísticos e seus dedos haviam crescido até se tornarem garras afiadas. Mais perturbador ainda, parecia estar se alimentando de sua própria carne, arrancando pedaços do braço e mastigando metodicamente. Você não deveria estar lembrando, disse o Marcelino canibal, sua voz uma mistura de raiva e fome insaciável. Isso bagunça a ordem. Isso me impede de nascer. Eu não entendo nada disso. Não precisa entender. Só precisa esquecer. A criatura se aproximou e Marcelino podia ver que ela deixava pegadas sangrentas no chão, pegadas que formavam palavras. Culpa, culpa, culpa. Deixe-me devorá-lo completamente. Deixe-me consumir suas memórias. É mais fácil assim. Marcelino tentou correr, mas descobriu que seus pés haviam criado raízes no chão da praça. Olhando para baixo, viu que suas pernas estavam se transformando em madeira, galhos brotando de seus tornozelos e se enterrando no calçamento de pedra. Não, gritou, tentando arrancar os pés do chão. Eu não vou esquecer! Eu não vou parar de lutar. O Marcelino canibal parou sua aproximação e inclinou a cabeça, como se ouvisse algo que Marcelino não podia perceber. Então sorriu, um sorriso que revelou que todos os seus dentes haviam sido substituídos por pequenos relógios funcionando. Interessante, disse. Muito interessante. Você está desenvolvendo resistência real. Isso não acontecia há quanto tempo mesmo? Olhou para os relógios em seus dentes como se consultasse o tempo. 200 loops. 300? As raízes pararam de crescer. A transformação de suas pernas cessou, deixando-o parcialmente humano, parcialmente planta. Isso muda as coisas, continuou a criatura. Se você está lembrando, se está resistindo, talvez seja a hora de mostrar-lhe a verdade mais cedo do que o usual. Que verdade? O Marcelino canibal estendeu uma de suas mãos garras. Venha comigo. Deixe-me levá-lo ao centro real do labirinto. Não este teatro de praça e relógios, mas o verdadeiro coração de sua prisão. Marcelino olhou para a mão estendida, depois para as raízes que prendiam seus pés. E se eu recusar? Então você morre aqui, como sempre. Acorda amanhã, como sempre. E gradualmente esquece o que aprendeu hoje, como sempre. A criatura baixou a mão, mas desta vez, talvez eu deixe algumas cicatrizes, para ajudá-lo a lembrar no próximo loop. A escolha era clara, mas também terrível. Morrer ali e manter o ciclo, ou seguir uma versão distorcida de si mesmo para descobrir verdades que talvez fosse melhor não conhecer. Marcelino fechou os olhos e se forçou a arrancar os pés do chão. As raízes se quebraram com sons de ossos partindo e dor excruciante subiu por suas pernas. Mas ele conseguiu se mover. Eu vou, disse abrindo os olhos. Mas não porque confio em você, porque preciso saber. O Marcelino canibal aplaudiu lentamente, suas garras fazendo um som metálico. Excelente. Oh, Marcelino, você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Os relógios ao redor da praça começaram a tocar novamente, mas desta vez não eram gritos. Era música, uma valsa lenta e melancólica que parecia vir de um tempo muito distante. Conforme a música crescia, os relógios começaram a se mover, suas torres se erguendo do chão e caminhando como pernas gigantescas. A praça inteira se transformou em uma máquina colossal, com engrenagens do tamanho de casas girando lentamente. E no centro de tudo, onde antes havia apenas chão de pedra, se abriu um buraco perfeitamente circular que descia para profundidades impossíveis. Bem-vindo, disse o Marcelino canibal, ao verdadeiro relógio.
E então ambos pularam no abismo. A queda pareceu durar eternidades. Conforme despencavam, Marcelino viu flashes de imagens nas paredes do túnel, memórias fragmentadas de todos os seus loops anteriores. Viu-se morrendo de 1000 maneiras diferentes, devorado por sombras, despedaçado por versões distorcidas de pessoas que conhecia, dissolvido em ácido, queimado por chamas que não produziam calor, estrangulado por suas próprias mãos. Mas entre essas mortes, viu também momentos de vida. Momentos que não reconhecia, mas que pareciam genuinamente seus. Uma mulher sorrindo para ele. Uma mulher que seu coração reconhecia, mas sua mente não conseguia nomear. Uma criança correndo em sua direção com os braços abertos. Uma casa diferente, em uma cidade diferente, sob um céu que nunca havia visto. E então viu a escolha. A decisão terrível que havia feito há tanto tempo, que se tornara apenas uma cicatriz emocional. O momento em que escolheu sua própria condenação, por razões que ainda não conseguia compreender completamente. O fundo do túnel se aproximava rapidamente. Não era chão, mas água. Água negra que refletia não seu rosto, mas o rosto de todas as pessoas que havia ferido com sua escolha. Eles atingiram a superfície e afundaram. E nas profundezas dessa água impossível, Marcelino finalmente ouviu a voz que havia estado sussurrando em sua mente durante todos os loops. Você sabe o que fez. Você sempre soube. E até aceitar o peso total de sua culpa, continuará pagando. Uma morte por dia, para sempre. A água entrou em seus pulmões e ele se afogou lembrando de um nome que não pronunciava há séculos. O som do despertador cortou o silêncio como uma lâmina enferrujada. 6 da manhã, mas desta vez Marcelino acordou gritando um nome, Ana Clara. E pela primeira vez em 848 loops, ele chorou. O nome ecoava em sua mente como uma ferida que nunca cicatrizara, pulsando com cada batimento cardíaco. Marcelino permaneceu imóvel na cama, lágrimas secando em seu rosto, enquanto fragmentos de memórias verdadeiras começavam a se reorganizar como peças de um quebra-cabeças há muito esquecido. Cabelos castanhos caindo sobre ombros delicados. Risada cristalina ecoando em um apartamento que não era este. Mãos pequenas, entrelaçadas às suas durante caminhadas ao entardecer. E depois, escuridão. Um vazio terrível onde deveria haver mais memórias. O despertador continuava tocando, mas agora o som parecia diferente, mais agudo, quase como gritos abafados. Marcelino se forçou a levantá-lo e desligá-lo, mas quando tocou o aparelho, suas mãos saíram manchadas de algo vermelho e quente. Sangue. O despertador sangrava, olhou ao redor do quarto com nova perspectiva. Tudo parecia igual. Mas agora podia ver as discrepâncias que antes ignorara. As rachaduras no teto formavam palavras, quando observadas no ângulo certo. Assassino, covarde, culpado. A mancha de umidade que sempre lhe lembrava um rosto gritando, agora tinha feições definidas. Era o rosto de Ana Clara, a boca aberta em silenciosa acusação. Levantou-se cambaleando e foi até a janela. A cidade lá fora não estava apenas geograficamente diferente, estava emocionalmente alterada. Cada edifício, cada rua, cada sombra parecia imbuída de melancolia profunda, como se toda a paisagem urbana fosse uma extensão de sua própria culpa. Mas desta vez havia algo novo. Na esquina da Rua dos Sapateiros, uma mulher esperava. Mesmo à distância, mesmo após tantos loops de esquecimento forçado, Marcelino a reconheceu instantaneamente. Ana Clara estava ali, parada sob um lampião que não existia em loops anteriores, vestindo o mesmo vestido azul que usava no dia. Ela olhava diretamente para sua janela e, quando seus olhares se encontraram, acenou lentamente. Não era um aceno de saudação. Era um aceno de chamado. Marcelino se vestiu com mãos trêmulas, cada peça de roupa pesando como chumbo em seu corpo. Cada movimento era uma luta contra a inércia emocional de séculos de repetição.
Mas algo havia mudado fundamentalmente. O ciclo estava se quebrando, ou pelo menos se transformando, e ele precisava entender por quê. Desceu as escadas, que desta vez gemeram não com o peso físico, mas com o peso da culpa. Cada degrau sussurrava nomes que não conseguia lembrar completamente. Rostos que permaneciam nas bordas de sua consciência como sombras fugitivas. Abriu a porta da frente e saiu para o mundo. Ana Clara não estava mais na esquina. Em seu lugar, havia uma trilha de pétalas azuis. As mesmas flores que ela costumava deixar sobre a mesa da cozinha em manhãs distantes. As pétalas levavam pela Rua dos Sapateiros, mas desta vez a rua não mudara de configuração. Mantinha-se exatamente como deveria ser, como era antes de tudo começar. Marcelino seguiu a trilha e, conforme caminhava, as memórias verdadeiras começaram a se impor sobre as falsas lembranças do loop. Lembrou-se desta caminhada específica. Não hoje, não nesta manhã artificial de prisão temporal, mas em um dia real, há tanto tempo que se tornara mais sonho que lembrança. Ana Clara estava grávida. 3 meses. Eles haviam decidido contar para os pais dela naquela manhã, depois do café. Era uma decisão que os deixava nervosos e excitados ao mesmo tempo. O primeiro passo real para uma vida que construiriam juntos. Mas ele estava atrasado para o trabalho. Sempre atrasado, sempre com pressa, sempre colocando outras prioridades antes do que realmente importava. As pétalas o guiaram até um beco que definitivamente não existia nos loops anteriores. Era estreito, espremido entre 2 casas coloniais, e no final do corredor havia uma porta de madeira escura com aldrava de ferro em formato de coração partido. Ele conhecia essa porta. Conhecia-a de sonhos que não sabia serem memórias. Bateu 3 vezes, como costumava fazer. A porta se abriu sozinha, revelando não um interior, mas outro exterior. Um apartamento que existira em outro século, em outra cidade, em uma vida que vivera antes de se condenar a esta repetição eterna. Era pequeno, aconchegante, com móveis simples, mas cuidadosamente escolhidos. Flores azuis em vasos sobre cada superfície disponível. Ana Clara estava sentada à mesa da cozinha, de costas para ele. Não se virou quando ele entrou, mas sua voz preencheu o ambiente como música familiar. "Você está atrasado", disse sem reproche. Era apenas uma constatação. "Eu sei. Desculpe, eu sempre tenho uma desculpa." Ela finalmente se virou e Marcelino sentiu o mundo desmoronar ao redor dele. Ana Clara estava exatamente como lembrava. Cabelos castanhos ondulados, olhos verdes que pareciam ver direto para sua alma, sorriso que misturava amor e uma tristeza que ele nunca soube interpretar adequadamente. Mas havia algo errado. Sua barriga não mostrava sinais de gravidez e quando ela se moveu, Marcelino notou que não fazia sombra. "Você lembra agora", disse Ana Clara, levantando-se da cadeira. "Depois de tantos loops, tantas mortes, tantos esquecimentos forçados, finalmente lembra." "Ana", a voz de Marcelino saiu como um sussurro quebrado. "Eu procurei por você. Em cada loop eu tentei te encontrar, mas você nunca estava lá, porque você não estava pronto para me ver." Ela se aproximou e com cada passo o ambiente ao redor mudava. As paredes do apartamento começaram a amarelar e rachar. As flores murcharam em questão de segundos e o cheiro doce que sempre associava a ela foi substituído por um odor de metal e algo que preferia não identificar. Pronto para quê? Para lembrar o que fez. Ana Clara parou a um braço de distância dele. "Para lembrar por que está aqui. Para lembrar por que me matou." As palavras o atingiram como um trem. Marcelino cambaleou para trás, negando com a cabeça. Não, eu jamais." "Eu te amava. Eu te amo, amor." Ana Clara riu, mas era um som sem alegria. "Você chamava de amor aquela obsessão doentia. Me seguia quando eu saía com amigas. Vasculhava meu telefone quando eu dormia. Me proibia de ver minha família porque achava que eles me influenciavam contra você. Isso era proteção. Eu estava te protegendo." "De quê, Marcelino?"
A voz dela se tornou mais fria. De ter uma vida própria, de ser uma pessoa completa fora do seu controle, o apartamento continuou se deteriorando. Buracos se abriram no chão, revelando profundezas escuras de onde vinham sons de sofrimento. As janelas se quebraram, mas em vez de vidro caindo, eram lágrimas cristalizadas que se espalhavam pelo ambiente. Eu lembro da discussão, continuou Ana Clara, sua figura começando a se tornar translúcida. Você descobriu que eu estava grávida antes de você, que eu havia marcado consulta com o médico sozinha, e isso te enfureceu. Você deveria ter me contado primeiro. Marcelino ouviu-se dizendo, as palavras saindo automaticamente, como se ainda estivesse vivendo aquele momento terrível. Era meu corpo, Marcelino. Minha gravidez. Meu direito de processar a notícia antes de dividir com qualquer pessoa. Mas eu era o pai. E eu era a mãe. Ana Clara gritou. E com seu grito, todas as janelas do apartamento explodiram simultaneamente. Eu carregaria a criança. Eu mudaria de corpo. Eu assumiria todos os riscos. Mas mesmo assim, você não conseguia me dar nem 12 horas para absorver a notícia antes de exigir saber de tudo. Marcelino lembrava agora. Lembrava da fúria irracional que sentira quando encontrou os exames escondidos na gaveta. Lembrava da sensação de traição, como se Ana Clara estar grávida fosse uma conspiração contra ele. Lembrava de como essa raiva se transformou em algo mais escuro, mais perigoso. Você me empurrou, disse Ana Clara, sua voz agora vindo de muito longe, como se falasse através de um túnel. Durante a discussão, quando eu disse que precisava pensar se queria continuar com a gravidez. Quando disse que talvez não estivéssemos prontos. Você me empurrou. Foi um acidente, a primeira vez, talvez. Mas quando eu caí, quando bati a cabeça na quina da mesa, você não chamou ajuda. Ana Clara começou a sangrar, primeiro da testa, depois dos olhos, depois da boca. Você ficou ali, parado, vendo eu sangrar. E sabe o que pensou? Marcelino não conseguia falar. Sabia o que pensara, mas não podia verbalizar. Pensou, agora ela não pode me deixar. O apartamento desabou completamente ao redor deles. Mas eles permaneceram flutuando em um vazio pontuado apenas pelo som de um coração batendo. Não o dele, mas o pequeno coração que nunca chegou a nascer. Quando percebeu que eu estava morrendo, continuou Ana Clara, agora completamente feita de sangue e sombra. Você entrou em pânico. Chamou a ambulância. Mentiu para a polícia. Disse que eu havia caído sozinha. E por um tempo, até acreditaram. Eu não queria que você morresse, Marcelino sussurrou. Eu só queria que você ficasse para sempre. Para sempre, Ana Clara sorriu. Um sorriso terrível, cheio de pena e nojo. E conseguiu seu desejo, Marcelino. Agora estamos juntos para sempre. Eu presa em suas memórias e você preso em sua culpa. Loop após loop após loop. O vazio ao redor deles começou a se transformar novamente. Mas desta vez não estava se tornando um apartamento ou uma cidade. Estava se tornando um tribunal. Fileiras de assentos se materializaram, preenchidas por todas as versões de Marcelino que ele encontrara nos loops anteriores. O Marcelino jovem soldado, o Marcelino idoso que varria, a versão feminina que vendia flores, o Marcelino canibal, o Marcelino do terno preto. Todos ali, todos olhando para ele com expressões de julgamento. À frente, onde deveria estar o juiz, estava o zelador. Mas agora, Marcelino podia ver sua verdadeira forma. Não era uma criatura tentacular, disfarçada de homem. Era ele mesmo. Era Marcelino, mas uma versão que havia aceitado completamente sua culpa e se tornado o administrador de sua própria punição. O réu se reconhece culpado? Perguntou o zelador Marcelino. Marcelino olhou ao redor do tribunal. Impossível. Todas as suas versões esperavam sua resposta. Ana Clara flutuava ao seu lado, ainda sangrando, ainda o encarando com aquele mix de amor e acusação que o assombrava há séculos. Eu me reconheço culpado, disse finalmente. O tribunal explodiu em aplausos, mas era um som sinistro, como ossos quebrando em ritmo coordenado.
Então, aceita sua sentença? Perguntou o zelador. Marcelino olhou para Ana Clara uma última vez. Qual é a sentença? Foi ela quem respondeu. Viver com o peso do que fez. Morrer um pouco a cada dia. Lembrar e esquecer em ciclos infinitos, até que a dor se torne parte de quem você é. Até que não consiga mais distinguir entre punição e existência. E quanto tempo? Ana Clara tocou sua barriga, onde deveria ter crescido a criança que nunca nasceu. Até que você aprenda que algumas escolhas não têm perdão, que algumas feridas não cicatrizam, que alguns mortos não descansam. O tribunal começou a desabar, mas desta vez Marcelino não tentou correr. Permaneceu imóvel, aceitando o peso das pedras que caíam, aceitando a dor que o esmagava, aceitando finalmente a totalidade de sua culpa. Mas há uma saída, disse Ana Clara, sua voz chegando até ele através dos escombros. Qual? Você precisa me deixar ir, Marcelino. Precisa me deixar morrer de verdade. Parar de me manter presa em sua culpa. Aceitar que eu me fui e que você tem que carregar o peso sozinho, sem me usar como muleta emocional. Como eu faço isso? Você já sabe, e ele sabia. Sempre soube. Em algum canto de sua mente, durante todos esses loops, ele sempre soube qual era a única saída real. Conforme o tribunal terminava de desabar, Marcelino viu uma última imagem, o relógio da praça, não quebrado, não expondo engrenagens, mas funcionando normalmente. Marcando não meio-dia, mas 6:05 da manhã. 5 minutos depois do horário que sempre acordava. 5 minutos a mais de tempo real. Quando você quebrar o ciclo, disse Ana Clara, sua voz já quase inaudível, eu finalmente poderei descansar. Mas você terá que viver com suas escolhas no tempo linear. Sem loops, sem oportunidade de esquecer, sem mortes que apagam a dor. E se eu não conseguir viver com isso? Então essa será sua última escolha livre. O mundo desabou completamente. E Marcelino afundou na escuridão absoluta. Mas desta vez, não morreu. Desta vez, ele acordou. O som do despertador cortou o silêncio. Mas agora tocava uma melodia diferente. Não o alarme estridente de sempre, mas uma música suave que Ana Clara costumava cantar. Marcelino abriu os olhos. O teto não tinha rachaduras. A mancha de umidade era apenas uma mancha de umidade. E pela primeira vez em quase 1000 loops, a luz que entrava pela janela não era cinzenta, mas dourada. 6 da manhã. Mas quando olhou para o relógio, os ponteiros continuaram se movendo. 6:01, 6:02, 6:03. O tempo havia voltado a fluir. Marcelino se levantou e foi até a janela. A cidade lá fora era normal. Ruas em seus lugares corretos, casas coloniais sem distorções temporais, pessoas reais caminhando com um propósito genuíno. Mas no centro da praça, onde sempre estivera o relógio quebrado, agora havia um pequeno jardim. E no centro do jardim, um túmulo simples com uma lápide onde estava escrito apenas Ana Clara e filho descansem, em paz Marcelino, vestiu-se lentamente. Sabia o que precisava fazer agora. Sabia para onde precisava ir. Pela primeira vez em séculos, ele tinha um dia inteiro pela frente. Um dia que não acabaria em morte, mas que também não recomeçaria com esquecimento. Um dia real, com consequências reais. Um dia para decidir se merecia viver com o peso de suas escolhas. 6:15 da manhã. Marcelino observou os ponteiros do relógio avançarem com fascinação mórbida. Cada segundo que passava era um segundo perdido para sempre, nunca mais recuperável, nunca mais repetível. Depois de quase 1000 loops de tempo estagnado, a linearidade era simultaneamente libertadora e aterrorizante. Preparou café pela primeira vez sem saber exatamente como seria o sabor. Nos loops, tudo era previsível, cada gole, cada sensação, cada consequência. Agora, o líquido quente descendo por sua garganta carregava a incerteza do real. Estava amargo, mas era um amargor honesto, sem os sabores metálicos da culpa manifestada. Sentou-se à mesa da cozinha, a mesma onde encontrara a mensagem sanguinolenta Loop 847. A superfície estava limpa agora.
mas Marcelino podia ver, gravadas na madeira como cicatrizes invisíveis, todas as versões dessa manhã que havia vivido. Cada café preparado, cada tentativa desesperada de entender sua prisão, cada morte que se seguira, o conhecimento pesava sobre ele como uma montanha. Sabia exatamente como cada vizinho reagiria se saísse agora. Conhecia cada rachadura das ruas, cada sombra que os edifícios projetariam conforme o sol se movesse. Tinha a experiência acumulada de séculos, vivendo o mesmo dia, mas agora precisava aplicá-la a um tempo que não conhecia. 7 da manhã. O telefone tocou. Marcelino olhou para o aparelho como se fosse um artefato alienígena. Em todos os loops, o telefone nunca havia tocado. Era um elemento consistentemente morto em seu mundo fabricado de repetições. Agora, o som estridente cortava o silêncio matinal como uma intrusão do mundo real em sua prisão há pouco quebrada. Atendeu com mãos trêmulas. Alô? Marcelino. A voz era masculina, mais velha, carregada de anos que não reconhecia. Marcelino, é você mesmo? Quem? Quem está falando? Seu irmão Marcelino, Carlos. Pelo amor de Deus, onde você esteve esses anos todos? Nós procuramos por você em todo lugar depois que você desapareceu. Carlos. O nome despertou memórias que não eram dos loops, memórias reais, de uma vida que existira antes de Ana Clara, antes da culpa, antes da prisão temporal. Um irmão mais novo que o admirava, que ligava todo domingo, que tentava manter a família unida depois que os pais morreram. Eu estive... Marcelino não conseguia formar palavras. Como explicar séculos de loops temporais? Como descrever morte e renascimento diário? Estive doente. Doente? Marcelino, você desapareceu há 20 anos. 20 anos? Não respondeu mais nenhuma ligação, não pagou mais o aluguel, simplesmente sumiu da face da terra. Achamos que você tinha feito alguma besteira. 20 anos. No tempo real, linear, haviam se passado 20 anos desde que entrara no loop. Enquanto ele revivia o mesmo dia quase 1000 vezes, o mundo havia continuado. Carlos envelhecera. As pessoas que conhecia haviam morrido ou seguido com suas vidas. A cidade provavelmente mudara além de qualquer reconhecimento. Como você conseguiu meu número? Marcelino perguntou, tentando ganhar tempo para processar a informação. Você ligou para mim ontem à noite. Não lembra? Disse que estava bem, que estava em alguma cidade colonial no interior. Disse que queria se entregar ontem à noite. Mas não havia ontem à noite para ele. Seu último ontem havia sido há 20 anos, no tempo real. A menos que... Marcelino, você ainda está aí? Estou, Carlos, eu preciso te contar uma coisa. Algo que fiz há muito tempo. Algo terrível. O silêncio na linha se estendeu por segundos que pareciam eternidades. Quando Carlos finalmente falou, sua voz estava diferente, mais cautelosa, como se já soubesse do que se tratava. É sobre Ana Clara, não é? O mundo girou ao redor de Marcelino. Você sabe? Eu sempre soube que havia algo estranho na história que você contou na época. Ana Clara não era desastrada. Era cuidadosa, atlética. A chance dela cair sozinha e bater a cabeça daquele jeito, Carlos suspirou profundamente. Mas você era meu irmão. Eu queria acreditar em você. E agora? Agora você desapareceu por 20 anos e está me ligando falando em se entregar. Agora, eu acho que minha lealdade familiar me impediu de fazer a coisa certa há muito tempo. Marcelino fechou os olhos. Podia ver Carlos como era 20 anos atrás, mais jovem, mais inocente, ainda capaz de acreditar que seu irmão mais velho não era capaz de matar a mulher que amava. Agora, essa inocência havia sido corroída por 2 décadas de dúvida crescente. Ela estava grávida, Marcelino disse simplesmente. Eu sei, li no laudo da autopsia. 3 meses. Você leu o... Depois que você desapareceu, eu quis entender o que havia acontecido. Quis entender por que meu irmão havia fugido se não tinha nada a esconder. A voz de Carlos estava ficando mais dura. Descobri coisas, Marcelino. Falei com amigas da Ana Clara.
Elas me contaram sobre o ciúme doentio, sobre como você a controlava, sobre como ela estava pensando em terminar o relacionamento. Cada palavra era uma facada, mas eram facadas merecidas. Marcelino sabia disso agora. Onde você está? Carlos perguntou. Eu vou até aí. Nós vamos juntos à polícia e você vai contar a verdade. Finalmente. Marcelino olhou pela janela. A praça central era visível dali, e o pequeno jardim memorial, que havia aparecido no lugar do relógio quebrado, permanecia lá, real, tangível, um lembrete físico de que suas ações tinham consequências no mundo real. Estou na cidade onde tudo começou, disse. Você vai me encontrar na praça central. Estarei esperando no jardim. Marcelino, obrigado, Carlos, por não ter desistido de mim. Por ainda se importar o suficiente para me dar uma chance de fazer a coisa certa. Desligou antes que o irmão pudesse responder. 8 da manhã. Marcelino tomou banho pela primeira vez em tempo linear. Água escorreu por seu corpo, carregando não apenas sujeira física, mas camadas de culpa cristalizada. No espelho embaçado, viu não o homem de 40 anos que fora quando entrara no loop, mas alguém que carregava o peso de séculos nas linhas do rosto. Escolheu roupas simples, uma calça jeans, uma camisa branca, sapatos confortáveis. Roupas apropriadas para o que sabia que seria sua última manhã como homem livre. 9 da manhã. Saiu de casa e caminhou pelas ruas que conhecia melhor que qualquer pessoa viva. Cada pedra do calçamento, cada fresta entre os tijolos, cada sombra projetada pelos telhados coloniais, tudo familiar, mas agora carregado de finitude. Nunca mais veria aquelas ruas da mesma forma. Talvez nunca mais as visse. As pessoas que encontrava pelo caminho eram reais agora. Não versões distorcidas de si mesmo, não figuras espectrais presas em rotinas antinaturais, mas seres humanos genuínos, com suas próprias histórias, problemas e esperanças. Uma mulher idosa regava plantas em sua janela. Marcelino sabia que às 9h15 ela sempre regava os gerânios. Mas agora percebia que ela o fazia por amor às flores, não porque estava presa em um script temporal. Um homem de meia-idade varria à frente de sua loja, não com os movimentos mecânicos que vira durante os loops, mas com o cuidado distraído de alguém que está pensando em outras coisas enquanto executa uma tarefa rotineira. Crianças brincavam em um beco, suas risadas ecoando de forma diferente. Não eram ecos sobrenaturais, mas som real produzido por alegria genuína. O mundo estava vivo de uma forma que ele havia esquecido que era possível. 9h30 da manhã. Chegou à Praça Central. O jardim memorial estava lá, pequeno, mas bem cuidado. Alguém, ele não sabia quem, talvez nunca soubesse, havia plantado flores azuis ao redor da lápide simples. As mesmas flores que Ana Clara gostava de manter no apartamento. Marcelino se sentou no banco em frente ao túmulo e esperou. Conforme as horas passaram, ele observou o movimento normal da praça. Pessoas indo e vindo, cada uma imersa em sua própria vida. Ninguém prestava atenção especial nele. Ninguém parecia notar que ali estava um homem que havia vivido o mesmo dia por quase 1000 vezes. 12:00. Um carro parou na borda da praça. Carlos saiu, mais velho, grisalho, com linhas de preocupação gravadas no rosto que não existiam 20 anos atrás. Mas ainda reconhecivelmente seu irmão, ainda carregando aquele olhar de quem quer acreditar no melhor das pessoas, mesmo quando toda evidência aponta para o contrário. Carlos se aproximou lentamente, como se temesse que Marcelino pudesse desaparecer novamente se movesse muito rápido. Oi, Marcelino. Oi, Carlos. Eles se abraçaram. Um abraço tentativo, carregado de 20 anos de silêncio e dúvida. Marcelino sentiu o corpo do irmão tremer ligeiramente e percebeu que Carlos estava chorando. Senti sua falta. Carlos sussurrou. Mesmo sabendo, mesmo suspeitando, senti sua falta todos os dias. Também senti a sua.
Eles se separaram e Carlos notou o jardim memorial pela primeira vez. Leu a lápide e sua expressão se transformou em algo entre surpresa e reconhecimento. Você fez isso? Não, apareceu quando eu finalmente aceitei a verdade. Marcelino olhou para as flores azuis. Acho que é o jeito dela de me mostrar que pode descansar agora. Carlos se sentou ao lado dele no banco. Conte-me tudo. E Marcelino contou. Não sobre os loops. Isso seria impossível de explicar. E não era relevante para a justiça terrena que precisava ser feita. Mas contou sobre o ciúme, sobre o controle, sobre a discussão, sobre o momento terrível em que sua raiva se transformou em violência física. Contou sobre como assistiu Ana Clara morrer, sobre como mentiu para a polícia, sobre como fugiu quando percebeu que as investigações estavam se aproximando da verdade. Carlos ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que agora? Perguntou quando Marcelino terminou. Por que depois de 20 anos? Porque passei esses 20 anos aprendendo que algumas culpas não podem ser esquecidas, que algumas feridas não cicatrizam só com tempo e que, às vezes, a única forma de honrar os mortos é aceitar totalmente a responsabilidade pelos nossos atos. 1h30 da tarde. 2 carros da polícia chegaram à praça. Carlos havia ligado durante a confissão de Marcelino, como ambos sabiam que faria. Não havia surpresa, não havia tentativa de fuga. Apenas a aceitação inevitável do que precisava acontecer. Os policiais foram respeitosos. Marcelino era um homem de meia idade se entregando voluntariamente após décadas de fuga, não um criminoso perigoso. Mas as algemas ainda eram necessárias, ainda eram frias contra seus pulsos. Ainda representavam o fim de sua liberdade. Antes de entrar na viatura, Marcelino olhou uma última vez para o jardim memorial. As flores azuis balançaram suavemente na brisa da tarde. E por um momento, apenas um momento, ele teve a impressão de ver uma figura translúcida parada ao lado da lápide. Ana Clara, não mais sangrenta, não mais acusatória, mas serena. Ela acenou para ele uma última vez. Não foi um aceno de chamado, como na manhã anterior. Foi um aceno de despedida, 2 da tarde. Marcelino estava sentado na delegacia, esperando para dar seu depoimento formal. O detetive responsável pelo caso, um homem mais novo que ele, provavelmente nem nascido quando o crime foi cometido, folheava arquivos antigos com expressão concentrada. Senhor Silva, disse o detetive finalmente. O senhor entende que está confessando um homicídio? Que mesmo depois de todo esse tempo, mesmo com sua entrega voluntária, enfrentará consequências legais sérias? Entendo. Entende também que tem direito a um advogado? Que não precisa dizer nada sem representação legal? Entendo. Mas quero falar. Preciso falar. O detetive ligou o gravador e começou a entrevista formal. Marcelino repetiu sua confissão. Desta vez com todos os detalhes que a lei exigia. Cada palavra era documentada, cada pausa analisada, cada emoção catalogada para posterior uso em julgamento. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Senhor Silva, disse o detetive após longo momento, em meus 15 anos de carreira, nunca vi alguém confessar um crime desta gravidade com tanta clareza. A maioria dos criminosos que se entrega ainda tenta minimizar sua culpa. Eu passei muito tempo minimizando. Marcelino respondeu. Agora só quero aceitar a responsabilidade total. 6 da tarde. Marcelino estava em uma cela temporária, esperando a audiência de custódia do dia seguinte. Era um espaço pequeno, limpo, funcional. Não muito diferente do quarto onde havia acordado por quase 1000 manhãs. Exceto por uma coisa crucial. O tempo continuava passando. Pelas grades da pequena janela, podia ver o sol se pondo. Em todos os loops, nunca havia chegado ao entardecer. Sempre morria antes. Agora, observava as cores do céu mudarem gradualmente de azul para laranja, de laranja para vermelho, de vermelho para púrpura. Era a primeira vez em séculos que via o sol se pôr. Era belo, de uma forma que o fazia chorar.
Carlos veio visitá-lo antes do final do horário de visitas. Trouxe alguns livros, alguns doces que Marcelino costumava gostar na infância e principalmente sua presença, o conforto de não estar completamente sozinho no mundo. Consegui um advogado para você, disse Carlos. Uma mulher muito competente. Ela acha que com a confissão voluntária, com o tempo passado, com seu arrependimento evidente... Carlos, Marcelino interrompeu gentilmente. Eu matei uma mulher grávida. Matei 2 pessoas, na verdade. Não quero um acordo. Não quero circunstâncias atenuantes. Quero pagar o preço justo pelo que fiz, mas preciso disso. Preciso pagar a dívida completa. É a única forma de ter paz. Carlos assentiu lentamente, lágrimas nos olhos. Vou estar aqui para você. Não importa o que aconteça, não vou abandonar você novamente. Obrigado. 9 da noite. Sozinho em sua cela, Marcelino se deitou no colchão fino e olhou para o teto. Era diferente do teto de seu quarto, sem rachaduras, sem manchas de umidade, sem rostos acusatórios gravados no gesso. Era apenas um teto comum de uma cela comum, onde um homem comum esperava para pagar por um crime comum e terrível. Fechou os olhos e, pela primeira vez em séculos, não teve medo de dormir. Não haveria loop, não haveria repetição. Quando acordasse, seria amanhã, um amanhã real, com consequências reais, em um tempo que se movia apenas para frente. 10 da noite. Começou a sonhar. Não com loops ou mortes ou versões distorcidas de si mesmo, mas com memórias reais. Ana Clara rindo de algo que ele dissera. Ana Clara lendo um livro na cama aos domingos de manhã. Ana Clara cantarolando na cozinha enquanto preparava café. Memórias doces que havia suprimido durante os loops, porque eram dolorosas demais para enfrentar junto com a culpa. Agora podia finalmente honrá-las. Podia lembrar não apenas do monstro que se tornara, mas também do homem que fora antes. Um homem imperfeito, ciumento, controlador, mas que genuinamente amara Ana Clara de sua forma distorcida. Esse amor não desculpava o que fizera. Nada poderia desculpar. Mas podia ser lembrado e honrado junto com o horror. Meia-noite, Marcelino dormiu profundamente pela primeira vez em décadas. Não porque estava em paz, nunca estaria verdadeiramente em paz, mas porque finalmente estava vivendo em tempo real. Finalmente estava pagando o preço de suas escolhas de forma linear, progressiva, definitiva. No jardim memorial da Praça Central, as flores azuis continuaram balançando na brisa noturna. Nenhum fantasma as visitou. Nenhuma força sobrenatural as protegeu. Eram apenas flores, plantadas por algum bom samaritano em memória de uma mulher que morreu jovem demais e seu filho que nunca teve a chance de nascer. Mas eram flores reais, em um mundo real, crescendo em tempo real. E isso era o suficiente. 5 anos depois, a penitenciária estadual não era um lugar bonito, mas Marcelino havia aprendido a encontrar beleza nos pequenos detalhes. A forma como a luz entrava pela janela alta de sua cela às 6 da manhã. O som dos pássaros que construíam ninhos nos muros externos. A satisfação simples de trabalhar na biblioteca da prisão, organizando livros e ajudando outros internos com seus estudos. Havia sido condenado a 25 anos por homicídio qualificado. Com bom comportamento, poderia sair em 15. Mas, honestamente, o tempo não importava mais da mesma forma. Cada dia era um dia real. Cada manhã era uma manhã nova. Cada noite era uma progressão natural do tempo. Carlos o visitava todo mês. Trouxe fotos quando se casou, trouxe mais fotos quando seu primeiro filho nasceu. Falava sobre o negócio que havia aberto, sobre viagens que fazia, sobre a vida que continuava acontecendo do lado de fora dos muros. Marcelino ouvia com interesse genuíno e alegria vicária. A vida do irmão era prova de que o tempo linear continuava, de que o mundo seguia em frente, de que nem tudo havia parado quando ele fez sua escolha terrível décadas atrás. Na biblioteca da prisão, ele mantinha um pequeno jardim em vasos no peitoril da janela. Flores azuis.
Não por nostalgia mórbida, mas porque eram bonitas e porque cuidar de coisas vivas lhe dava propósito. Às vezes, outros presos perguntavam sobre seu crime. Ele contava a verdade, sem minimizar, sem se glorificar. Alguns se afastavam com nojo. Outros reconheciam em sua história ecos de suas próprias falhas e encontravam no exemplo dele algum tipo de caminho para a responsabilidade. Marcelino nunca pregava, nunca tentava ser um modelo de redenção. Simplesmente vivia cada dia, aceitando as consequências de suas escolhas, tentando ser útil dentro dos limites de sua situação. Não era feliz, não acreditava que merecia felicidade, mas tinha algo que valorizava mais: paz de espírito, a paz que vem de não fugir mais, não mentir mais, não se esconder mais. E todas as noites, antes de dormir, ele sussurrava uma oração silenciosa. Ana Clara, espero que você esteja descansando. Espero que seu filho esteja com você. Eu lembro de vocês todos os dias. Lembro não apenas de como morreram, mas de como Ana Clara viveu. E prometo continuar vivendo com o peso dessa lembrança até meu último dia em tempo linear. O tempo continuava passando. E dessa vez era o suficiente.